Antes deste episódio, um aviso. Este episódio contém passagens gráficas de anticomunismo primário, embaixadas de mini-saia e avanças do grande capital. Portanto, se acreditas que há mais meses para além de abril, talvez este episódio não seja para ti. Olá, este é o Opinionistas, um podcast sobre as pessoas que opinam na imprensa em Portugal. Eu sou a Diana e vivi 20 anos na República Democrática da Almada. Eu sou o Afonso e em jovem integrei várias reuniões da JCP. Eu sou Daniel e trabalho para a máquina propagandista do Estado. Eu sou o Luís e sou um lacaio do grande capital. Sem mais demoras, José Golão. Amigos! Amigo. Portanto, este podcast nós vamos começar de uma maneira diferente. Em vez de perguntar o que é que acham do Visado, que já concluímos que não sabem quem é, eu vou antes contar-vos uma história esquisita que me aconteceu há umas semanas atrás, quando saiu o nosso último episódio do Opinionistas. Um dia ou dois, depois de lançarmos o episódio, liga-me um número que não conheço. E eu tive aquela coisa esquisita dos jovens, de sentirem ansiedade, de atender números que não conhecem, mas ganhei, juntei as minhas forças todas e cliquei no botão. E um telefonema muito esquisito, em que me disseram o seguinte: olá, bom dia, estou a falar com o Sr. Luís do podcast Opinionistas. E eu disse, Não é verdade. Uau, estás a gozar. E eu disse, Mas espera. bom dia, estou a falar com o Sr. Luís. Foi esquisito. Ou então foi qualquer coisa do género. Olá, estou a falar com o Luís Não. Cabrita. Olá, estou a falar com Luís Cabrita. Não. Do Disseram, podcast Opinionista. Não, disseram, olá, bom dia. Estou a falar com o Sr. Luís do podcast Opinionistas. E Mas eu uma disse, chamada de um delator, cara. calma, eu disse, está sim senhor, e eu estou a falar com quem? E eles disseram, nós estamos a contactá-lo enquanto representantes do grande capital, não sei se conhece. E eu digo, então não conheço, gosto muito do vosso trabalho, em que posso ajudar? E eles dizem, olhe, Sr. Luís, estivemos a ouvir o vosso podcast e estamos a ligar para saber se estariam interessados em ser lacaios do grande capital. E eu digo, mas olha, nós somos um podcast pequeno, se calhar não lhes compensa. E eles dizem, não, que nós temos informações que os vossos ouvintes são pessoas com uma certa educação e até algum capital cultural. É desse capital. Esse capital não dá para comprar casa. E eu digo, olha, é uma excelente oferta, mas o que é que ocorre? Há problemas de compatibilidade. O Daniel trabalha para uma empresa do Estado, o Afonso agora começou a trabalhar para uma empresa do Estado e a Diana, além de trabalhar no Estado, ainda é secretamente uma agente da CIA. Ao que eles dizem, mas o Luís... E eu disse assim, eles no Estado e na CIA são muito chatos com isto das incompatibilidades, portanto não sei se vos compensa estarem a pagar para só um quarto do podcast ser avançado do grande capital. Ao que eles me respondem, 2/4, Sr. Luís. E não se preocupe que nós só precisávamos que o Sr. Luís fizesse o trabalhinho sujo do grande capital em troca de dinheiro. E eu digo, quer dizer, há uns meses estragou-se a minha máquina de lavar a louça, diga lá o que é que querem. Ótimo, Sr. Luís. Então, nós estamos dispostos a enviar-lhe 329,99€, que é o custo de venda de uma máquina de lavar louça Beck DVN 05320X na Rádio Popular. São boas. E eu digo, realmente isso é mais ou menos o valor pelo qual eu vendo os meus princípios. E o que é que precisam que eu faça? Olha, Sr. Luís, como sabe, nós aqui no grande capital fazemos todos os esforços para perpetuar a exploração do homem pelo homem. Mas na imprensa portuguesa há um indivíduo que está sempre a expor os nossos esquemas nefastos. Não sabemos como é que ele faz, mas parece que ele está sempre ciente das nossas intenções e estratagemas e sempre a denunciá-las. Portanto, a modos que gostaríamos que o descredibilizasse aos olhos dos seus ouvintes. Telefonema muito esquisito. Yeah. Estou um bocado triste porque achei genuinamente que alguém tinha ligado a querer saber do podcast. E fiquei bem triste. Pá, eu continuo a preferir a versão em que ligavam com a voz alterada. Pois, não. Mas prossegue com a pantomina. Não, prossigo, para dizer, garantir aos nossos ouvintes que obviamente que não aceitei, porque eu
Tens inquebrável. princípios. Tens Tem uma princípios, coluna não é? vertebral E também base. tenho uma questão que é: Diana, sexta-feira consegue estar em casa entre as 9 e as 16? Pronto, hoje vamos falar de José Golão, jornalista e pessoa extremamente alinhada com o Partido Comunista Português. E sã. Não, peraí, não. Pausa. Nós não vamos poder dizer mal de um comunista. Não estamos Mas a há dizer mal pessoas de que vêm um atrás de comunista. ti são os comunistas. Não estamos a dizer mal de um comunista, porque ele não faz parte do Partido Comunista, porque eu não sou burro. Ele escreve para um jornal que está alinhado com o Partido Comunista Português, que é o Abril Abril, mas que não é do Partido Comunista Português, e ele está alinhado com o Partido Comunista Português enquanto ser humano, mas não é do Partido Comunista Português. Portanto, não corremos qualquer tipo de risco. Muito bem, então sinto-me reconfortável. Pois. Então vamos falar um pouco da biografia deste senhor. Ele nasce em Monforte da Beira, no distrito de Castelo Branco. Castelo Branco! Castelo Branco! Tu és do Feijó, Diana. Porquê que estamos a fazer festa para Castelo Branco? Castelo Porque Castelo Branco Branco é uma grande terra, uma grande foi onde a cidade. Diana nasceu e onde os meus Exatamente. irmãos nasceram também. Tungas, vai buscar. Ele é jornalista e trabalhou no jornal A Capital, no jornal O Diário e no Semanário Económico e até na revista Vida Mundial. Mas é um Todos os homem... títulos que eu conheço. São títulos também O associados à esquerda do espectro Oh, a político. capital. Mas ele é um homem multifacetado, porque além de ser jornalista, foi diretor de comunicação de um pequeno clube de futebol, o Sporting Clube de Portugal. Ah, Até agora são defeitos. Sporting. Até agora não há uma qualidade. E é um especialista em política internacional com especial foco no Médio Oriente. Tem uma perspectiva crítica da política da NATO, da UE e dos Estados Unidos da América. Foi convidado várias vezes para comentar assuntos na TSF, na RTP, mas também pela comentar BBC e Rádio France Internacional. Cala-te lá. Peraí, a chamada Mas... tinham mais 351. não Mas, tinha? como isto é tudo controlado pelo grande capital, nunca teve um programa fixo Claro. de comentário. Ninguém quer as verdades na televisão. Exatamente. Já agora, este programa conta com o patrocínio de Grande Capital. Grande Capital. A adiar a inevitável Revolução Comunista desde 1848. Ele escreveu vários livros, também ele é muito multifacetado no tipo de livros que escreve. Os Pagadores de Crise, de 2010. O Futuro dos Direitos Humanos, de 2015. Coisas do Outro Mundo, fragmentos de atualidade que não cabem nas notícias, de 2018. Pois é, Um isso. Mundo para lá da Censura, 2019. E, é claro, Sporting, a História Completa, 1904-2010. Eu tive de restringir o meu objeto de estudo, porque este senhor, como já viram, ele nasceu em 1950, portanto já é um senhor que escreve há muito tempo, especialmente enquanto jornalista. Eu restringi o meu objeto de estudo aos escritos do José Golão no jornal online Abril Abril, que é uma espécie de observador do PC. Da mesma forma que o Observador tecnicamente não é da Chega nem da Iniciativa Liberal. Da Chega. Da Chega. Não é do Chega nem da Iniciativa Liberal. O Abril Abril também tecnicamente não é do PC. Pronto. E ele tem artigos dele desde 2016 até agora, 2025. E pronto, é isto. Ideias principais do senhor. Portanto, um tipo de análise muito alinhado com o Partido Comunista, como já falámos. Um grande foco na política internacional. Outra coisa que ele faz muito é chamar fascista a indivíduos, a organizações e a países. Países a que ele chama fascista incluem a Polónia, a Hungria, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Eslováquia, a República Checa, a Croácia, a Roménia. Não sei se estão a notar uma certa geografia Sim. de país que ele não gosta. Um país que ele não chama fascista é a Ucrânia, porque diz que são nazis. É uma distinção É uma importante. distinção importante, nem sempre a fazemos. Bom, mas ele também tem Observador é um jornal opiniões... nazi. Não, ok. Ele também tem opiniões bastante válidas e até sábias. Por exemplo, ele odeia aquilo a que ele chama a casta amestrada dos politólogos. Cá está mestrado. Portanto, isto é pessoal para ti. Não, porque o politólogo é um bicho que diz que alguns países são democráticos quando, na perspectiva deles, são apenas, e cito, colónias do complexo industrial, militar e tecnológico norte-americano. Fecha aspas. Ok. E depois os politólogos ainda têm o desfazamento, a desfaçatez, de dizer que grandes democracias como a Venezuela não são democráticas. Yeah. Porquê? Porque são vendidos ao grande capital. Os politólogos todos são vendidos ao grande Pá, capital. para mim foi 329,99€. Não foi nada. Não foi, que eu respeito o ouvinte. Por fim, é importante ter em conta que o José Golão é também um gajo
como nos disse o Grande Capital, é um gajo que sabe. Ele sabe, pá. Ele sabe o que é que está a passar. E é um gajo... está a passar ou o que é que se está a passar? Ele sabe o que é que se está a passar, pá. Ele sabe. Okay. E é um gajo que instantaneamente consegue ver para lá das manipulações dos média corporativos. Pá, e é por isso que me ofereceram dinheiro que eu rejeitei para estragar, arruinar a reputação dele. Vamos dividir o trabalho do Zé Golão em 2 grandes temas, que são os seguintes. Há os textos em que ele está só a fazer questões e há os textos em que ele está a fazer afirmações. Certo? Portanto, há o método socrático? Sim. Há o só estou a fazer perguntas e há o eu vou dizer cenas. Ok? E vamos começar com o estou só a fazer perguntas. Um presidente de laboratório. Quinta, 27 de Abril de 2017. Porque no Jornal Abril, todos os meses são Abril. Medo. Propaganda como pilar da mentira política e estado de exceção são os principais panos do cenário de eleições presidenciais francesas, nas quais a enxurrada de análises, pareceres, conjecturas e previsões é inversamente proporcional ao esclarecimento e consciencialização dos franceses sobre decisões determinantes para o seu futuro. Este jogo perverso, em que se estrangula o direito das pessoas a decidirem sobre a sua vida enquanto são ludibriadas quanto às hipóteses de escolha, tem como provável vencedor o candidato que mais escondeu sobre si e as suas propostas, Emmanuel Macron. Daí a designação do partido que formou, a Marche. Uma entidade talhada para fazer eleger um presidente de laboratório capaz de agir como marioneta dos grandes interesses mundiais. Projeto este que centralizou vastos apoios de bancos transnacionais, das grandes empresas da Bolsa de Paris e de diversas fundações. A tarefa será entregue a Emmanuel Macron, o candidato antissistema apresentado pelo próprio sistema, o eleito de Hollande, Valls, Juppé, Juncker, Merkel, Schulz, Sarkozy, Fabius, Fillon, Strauss-Kahn, Lagarde, Schäuble, Hillary Clinton, Obama, da NATO, da União Europeia, de Israel. Macron, o candidato da Fundação Rockefeller, dos banqueiros Rothschild, promovido de jovem dirigente de French American Foundation para o staff de Sarkozy no Eliseu e depois para o ministro da Economia de Valls e Hollande, após o tradicional tirocínio conspirativo no conclave de 2014 do grupo Bilderberg. Portanto, como podem ver, o José Golão é um gajo que sabe, é um gajo que percebe que as coisas estão todas ligadas, pá. Mas, ou seja, isto é... Está tudo ligado, mano. Isto é um bocado... ChatGPT faz-me uma crónica de mas o ChatGPT ainda não existia, pá. Porque ele consegue, sem ChatGPT, relacionar pessoas e conceitos e ir buscar referências aos Rothschild. Que isto é conspiracionismo antigo. Isto não é cá destas modernices dos miúdos. Isto, os Rothschild já tem uma certa classe, um certo refinamento. Ele está só a fazer perguntas. E a próxima pergunta que nós vamos responder é: Portugal devastado, rotina ou terrorismo? Sobre os incêndios de Pedrógão Grande. O terrorismo tem 1000 caras. Isto foi em agosto. Convém dizer que esta foi em agosto. Vou voltar atrás. Portugal devastado, rotina ou terrorismo? Quinta, 17 de agosto. De abril, no fundo. Sim. 2017. O terrorismo tem 1000 caras. Lançar o terror contra pessoas comuns e quase sempre indefesas, ou atemorizar populações e devastar países, usando os cidadãos apavorados como reféns, são práticas que preenchem os nossos dias, num mundo que, pela mão de dementes, usando o poder acumulado por conglomerados do dinheiro, caminha para inimagináveis patamares de destruição. Portugal tem tido a sorte de ser poupado pelo terrorismo. Diz e repete-se, por vezes com inflexões, de um misticismo bolorento. Se quisermos refletir livre e abertamente sobre o maior número possível de aspectos da situação com que nos confrontamos, é imprescindível associar o poder destruidor e aterrador dos incêndios deste ano ao quadro político-social que vivemos em Portugal. É evidente que o atual... Eu não estou a ver as perguntas, mas se calhar vais-me explicar. É evidente que o atual governo português, pesem embora as suas subserviências, que são também fontes das suas fragilidades... Portanto, isto é a geringonça na altura, não é? Pois. Não goza das simpatias dos interesses que gerem a União Europeia, a NATO, enfim, das gentes que dirigem o mundo. Tal como em 1975, mesmo que as semelhanças sejam pouco mais que imperceptíveis. O princípio da abordagem é tão óbvio que a comunicação social foge dele como o diabo da cruz. O fogo que alastra em Portugal, sem descanso, resulta da acumulação de incêndios isolados, provocados por fenómenos naturais ou pela demência de pirómanos.
Ou é uma vaga terrorista organizada para devastar o país, dilapidar o que resta da sua riqueza natural e impedir o governo de governar até que mãos salvadoras venham encarreirar a pátria nos trilhos de onde jamais deveria ter saído? Estamos, obviamente, a lidar com uma teoria da conspiração. A questão que ele está a fazer é: isto dos incêndios são os pirómanos ou é terrorismo da NATO para fazer cair a geringonça? Espera que o texto não acabou. Pois é, isso, ainda mais. Daniel, prossegue. Ora, vivendo... Há que dizer que antes deste certo que eu estou a ler, o parágrafo anterior acaba com, de facto, uma pergunta. Será? Ora, vivendo nós em macro-estado policial formado pela União Europeia e a NATO, onde as organizações internas e externas para a devassa secreta da vida dos cidadãos se atropelam, ao que parece para detectar as intenções ínfimas de um qualquer muçulmano, não haverá meios para investigar a possibilidade de existir um ataque terrorista sistematizado contra Portugal através desta espécie de fogo inquisitorial? Ou será porque não querem? Eu acho que é mais este o tom. Eu acho que é mais dito em sussurro. Acho que o José está a falar contigo assim. Ou será porque tal hipótese nem sequer passou pela cabeça, nem sequer passou por cabeças tão informadas sobre as vocações conspirativas de cada qual? Estamos a tentar acertar no tom do José Golão. Não é fácil o tom de Golão. Não é. O tom de Golão não é fácil. O tom de Golão. Tom Golão. Uma coisa parece óbvia e pode servir como ponto de partida para uma investigação que se pretende indispensável. Ninguém, desde o Presidente da República ao mais comum dos cidadãos, pode garantir que o ataque incendiário em curso contra Portugal não é uma operação terrorista. Clássicos. Ninguém. Clássicos. Tenta provar que não é. Exatamente. Tenta provar que não é. Exatamente. É um clássico. Já tinhas... Eu ler o José Golão é fascinante porque eu tive acesso a opiniões que eu nem sequer sabia que existiam. É, perguntas que nunca sequer fizeste, né? Exatamente. De facto, ninguém pode. Isto é o fundo do barril da opinião. Isto é mesmo... Isto é... Eu só quero aqui perceber aqui uma coisa. Eu só quero é perceber qual é a cara da Diana. Porque a Diana está com um ar de pré-grego. Tu achas que a NATO ia deixar que o Partido Comunista tivesse um acordo de incidência parlamentar com o PS sem dar fogo à Serra da Malcata? Estamos a rir e pessoas perderam a vida com estas coisas. Não, isto foi trágico. Isto foi a propósito dos incêndios de Pedrógão Grande. Porque morreu bué da gente. Foi dos piores de sempre. Certo. E ele diz, olha, já pensaram que se calhar foi a NATO? Disse é que ninguém fala. Porquê? Por causa dos interesses. E ninguém consegue provar o contrário. Porquê é que será? Eu não aguento. Aguentas. Mas se acham, vocês acham. O Luís aguentou isto. Tu já estás aí, tu queres já saltar. Não, diz. Fala livremente, Afonso. Opa, é que isto é tão incrível. Que isto demora. Estás ainda. Não, imagina. Eu vou dizer o que eu disse à Diana este fim de semana em todo, que foi: tu estás a ler este gajo e até ficas Não podes dizer isso. Não podes. Ficas ou não ficas? Ele pode dizer isso Caros porque temos alguém neste podcast que diz não podes dizer isso. Isto é a mente de um artista. Oh, não. Porque toda a gente consegue olhar para um conjunto de eventos, tendências, de instituições que não estão necessariamente ligadas e urdir uma teia de causalidade entre ali um bosque em Leiria e, sei lá, quem é que era o secretário-geral? O Stoltenberg, ou lá que é aquele. O Stoltenberg. Pois. E a geringonça. Eu em tempos vi um filme chamado Número 23, em que o Jim Carrey achava que havia números 23 em tudo. E o gajo andava ali a procurar o número 23, até que morreu obcecado com encontrar números 23. Epá, pronto, é isso que eu estou a sentir, para já. Que este homem vive obcecado em encontrar a narrativa que lhe apetece. Vamos a mais questões. Ele questiona muitas coisas. E o que eu propunha era que a Diana lesse o texto Fake News, Instrumentos de Censura, de 20 de dezembro de 2018. Operação Fake News, instrumento de censura. Quinta, 20 de dezembro de 2018. Desculpa interromper-te, mas é que ele põe fake news entre aspas. Fake news entre aspas, malta. Notícias falsas existem há muito. Formam um dos pilares, juntamente com a propaganda política enganosa, em que assenta o sistema global que nos governa.
na sua vertente indispensável da manipulação de opiniões, a da violência cultural, do terrorismo psicológico. Indo além da letra da tradução, para entender as fake news, entre aspas, no contexto em que entraram no léxico imposto pelo neoliberalismo económico-político-cultural, encontramos um pouco mais do mesmo em termos de manipulação, porém com um grau superior e bastante mais abrangente de agressão, não apenas formatando opiniões, mas procurando também esmagar o princípio democrático do contraditório. Um gigantesco ardil. É isso, pá, lê essa última frase. Por Não amor acredito de que tu Deus, tiraste Luís. isto, Luís. Um gigantesco ardil. Desculpem. Um gigantesco ardil. Um gigantesco ardil. Um gigantesco abril. A situação exemplar clássica é a dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, que está na gênese, aliás, de muitas das grandes mentiras oficiais que nos envolvem e fizeram doutrina. O problema não é tanto o de saber se a mirabolante versão oficial dos atentados é mentira ou não. Muito mais grave é o facto de todas as outras versões que põem factualmente em causa a tese única imposta serem silenciadas, ocultadas, até ridicularizadas como, abre aspas, teorias da conspiração. Fecha aspas. Não sei o que é que ele vai dizer a seguir. Eu não sei o que é que ele acha. Ele está só claramente... Ele está só a fazer questões. Sim, ele está só a pesar as diferentes... o quão plausível são as diferentes Sentes causas, que ele hipóteses. não sentes que de certo modo ele está só a ver se tu continuas a ler? Ele está só tipo, prepara, queres continuar? Já percebeste quando é que isto vai? Tu achas que o texto dele é um dare? Eu acho que ele não está a desafiar, continua. És mesmo? Então vá, vamos ver até onde vais. Queres saber a verdade? É daqueles vídeos de continua, clica aqui se queres saber o resto. Sim. As informações que revelam não apenas a impossibilidade de os acontecimentos terem decorrido segundo a explicação oficial, como demonstram factos que as contradizem, são resumidas a fake news pela comunicação mainstream. Haveria matéria para reabrir os processos e diversificar investigações, mas isso poderia tocar em intocáveis. Logo, reduziu-se a fake news. Portanto, o indivíduo é 9/11 truther. Yeah. O indivíduo é uma... Eu começo a ter algum... Acho que já me estou a aproximar do espírito. Ou seja, ele é simultaneamente uma pessoa que passou muito tempo nas cozinhas das repúblicas de Coimbra, mas depois teve acesso ao YouTube. Yeah. E estas duas culturas... ou seja, verão quente... O que é que acontece nas cozinhas das repúblicas de Coimbra? Pois, E a pessoa que estudou no Porto? discute-se estas coisas e muito mais. Olha, escuta, sabias que... É isso. Sempre assim. Longas barbas, muitas histórias Ouve muito isto, né? Muito, exato. muito coçar da Muito barbicha. pelo de barba a cair no chão enquanto se... Mas sabes que aquilo nos Estados Unidos, eu uma vez vi um vídeo que um gajo estava a dizer Exatamente. que E eu sinto os que... carros estavam estacionados de forma estranha. Portanto, nós estamos a montar as várias peças do puzzle para descobrir Como diz o Afonso, a psique deste indivíduo. Exatamente. Estamos a montar golão. o mosaico da psique de um comunista médio. Não sei se é médio, mas é especial. Eu acho que o gol Eu é acho que ele é especial. mais possível de ser médium. É que eu percebi médium e estava tipo, porquê que este comunista tem poderes psíquicos? Não estou a perceber. Não, mas eu não me... Isto não acho que seja um Não, mas eu comunista médio, acho por acaso. eu acho que ele é possível que seja médium porque ele sabe. Ele sabe, tipo, ele sabe ouve- cenas que eu não sei, mano. Mas ele ouve vozes? Não, ele sabe cenas. Outra coisa, vou-vos dar vários exemplos de cenas que ele questiona. Ele faz bué questões. Por exemplo, será que a Covid não foi causada pelo grande capital e pelas grandes farmacêuticas? Sim, 2020? claro. Ok, Sim. próximo. Será que a explosão do Porto de Beirute não foi uma operação da Mossad? 2020. Será que a Eu razão acho que pela Israel não qual... precisa disso. Posso só ir lá para bombardear. Não Pois. precisa para arranjar pretexto. Será que a razão pela qual os terroristas na Europa são sempre mortos depois dos atentados é porque a NATO é que orquestra os atentados terroristas na Europa para justificar guerras? 2016. Outra. Será que as alterações climáticas não serão causadas pela Força Aérea Americana que tem tecnologia de controle
do clima. Mas essa aí eu realmente li umas coisas que não. Estamos a roçar chemtrails. Está bem. A roçar não, estamos Não, mesmo a estamos tocar. dentro das chemtrails. Não estamos a roçar na Mas já viram chemtrail. que a piscina, digamos que a piscina das teorias da conspiração é a mesma, a malta é que nada em estilos diferentes. Mas este gajo, tu começaste logo pelo melhor. Este gajo fez uma adição Disse ao logo canon. Rothschild. Este gajo fez uma adição ao canon que foi fogos. Não, mas isso é porque o canon Fogos no internacional sinal no site de conspiracytheories.com não está lá Pedrógão. Não está. Mas por isso é que o Luís trouxe este autor. Abrir. Porque ele é um Para te abrir os olhos. um teórico da conspiração muito subvalorizado. Mas espera, eu acho que mais uma vez, isto é uma coisa que eu li na obra dele e ele avisa-nos que é tu estás a dizer estas coisas e depois quem não sabe vai-te desacreditar. Claro. Porque tipo eles não sabem. É chamada, está-se a E blindar, pronto, não é? é Aquela isso. coisa que a opinião torna-se impossível que é. Mas É tu isso. sabes. Pois não sabe. De facto, não sei. Então, como é que sabes que é mentira? E portanto, chegamos ao fim da parte da obra do Golão em que ele faz questões. E vamos passar para a parte em que ele faz afirmações. Portanto, isto são coisas relativamente às quais ele tem dúvidas. Isto são questões que ele está só a fazer perguntas, mano. Está só a fazer não perguntas. será Estou só a fazer plausível. perguntas. É... Não é plausível. Não é O Joe Rogan plausível. também está só a fazer perguntas. Não é plausível que o ataque contra o Bataclan tenha sido organizado pela França para poder bombardear a Síria. Porra. Pá, não sei, se calhar, não sei. Não sei, de facto, ninguém são sabe, franceses. tu não sabes, ninguém sabe. Agora, vamos para a questão. A partir Man. desta questão é quando ele vai fazer uma questão e a partir daqui deixa de fazer perguntas e começa a fazer afirmações. E a questão é: quando será a próxima invasão russa? 4 dias antes da invasão russa. Podes ler, Afonso. O texto chama-se Quando será a próxima invasão russa? Quando será a próxima invasão russa? Sexta, 18 de fevereiro de 2022, em abril. E assim passou mais uma data, a 16 de fevereiro, marcada por Biden, Johnson, von der Leyen e demais parceiros e aliados para a invasão russa da Ucrânia. Mas as tropas da Rússia não compareceram à chamada, tal como acontecera em fins de janeiro e vários outros dias de fevereiro já anteriormente agendados, sem que o visivelmente incumpridor Vladimir Putin lhes fizesse a vontade. Espera que eu não sei se percebi. Então, o grande capital marcou a data da invasão, E o Putin disse: mas o Putin não apareceu. Estava toda a gente a dizer a Rússia vai invadir a Ucrânia, a Rússia ok, vai invadir ok. a Ucrânia. E o Putin nada. E ele, claro que não, então o Putin não vai invadir a Ucrânia, como é óbvio. Não te lembras deste... Eu acho isto muito gotcha journalism da tua parte. Vá, lê. Agora achas fair play? Lê o artigo. Lê o artigo. Por isso é que eu não escrevo as minhas opiniões, lê o artigo. O que está verdadeiramente em curso é uma barragem de propaganda de guerra com características terroristas. Trata-se de manter o pânico nas populações, e não só as da Ucrânia e do leste europeu, para reforçar a unipolaridade global através de uma nova ordem internacional, abre aspas, baseada em regras, fechar aspas, definidas, bem entendido, em Washington. Ele diz as palavras todas. Nova ordem global. Está a fazer bingo. Incrível, não é? Estamos quase. Mas porquê é que baseado em regras está entre aspas? Porque isso é da ideologia dominante do grande capital. Parece que não sabes. Tu sabes, estás dentro. Pois, Toda eu sou conveniente. rule-based tour. Esta estratégia de manter a marinar, ora cá está um verbo que não se usa o suficiente em relações internacionais, Marina. conflitos que marinam. Faz Há os conflitos suspensos e há os conflitos a marinar. A Diana está cheia de saudades do episódio da Maria Judite Carvalho. Está tipo, pá, porque é que eu tenho que vir aqui ler estas merdas? Esta estratégia de manter a marinar um potencial conflito enquanto se acumulam tropas e armas numa vasta região de um continente é extremamente perigosa. Yeah. Sabes onde é que estavam as tropas e as armas? Do outro lado da fronteira. Na Rússia. Aí na agora, Bielorrússia. agora é fácil de falar. Não é 4 marinar. dias antes, Só porque 4 não há- dias antes ninguém sabia. Agora, no ano do Nosso Senhor 2025, pois. Só porque não há um termo igual de marinar para coisas em terra, né? Também tu não percebes o que ele quer dizer. Foi falta de vontade.
Pronto, isto é tudo extremamente perigoso. E o João Golão? João Golão? José Golão. O João Golão é o tipo que fez a descriminalização das drogas. Exatamente, era o presidente do Instituto. Não é o tema. Não é o tema. É verdade. Demasiado interessante. Foca-te! Yeah, tá Factos. Foca-te! Isso é produtivo. bem. Ok, vai. Os nossos ouvintes tiveram a trabalhar o dia todo na fábrica. Na fábrica, De na e-mails. mina. Sim. Na fábrica de e-mails. Agora que dizes isso, nós trabalhamos na fábrica de e-mails. É Malta na horrível. mina a ouvir o opinionista. Sim. Eu sabia. É a fábrica de e-mails e relatórios. Yeah. Esta estratégia de manter a marinar um potencial conflito enquanto se acumulam tropas e armas numa vasta região de um continente é extremamente perigosa. Sobretudo quando está à mercê de dirigentes que não têm escrúpulos em mentir e que usam como tropas de choque bandos de nazis, de mercenários e até de extremistas islâmicos. O que não é tão surpreendente como isso, porque a Ucrânia tem acoitado, grupos de chechenos e de outras origens pertencentes às redes transnacionais de desestabilização ao serviço das, abre aspas, guerras sem fim, fecha aspas, dos Estados Unidos. O que aparentemente tem falhado quando Biden, aliados e a propaganda globalista de guerra programam datas para, abre aspas, invasão russa, fecha aspas, parece ser a faúlha para acender o rastilho de modo a quebrar o impasse ou aquilo que pretendem fazer parecer como um impasse. Tan, tan, tan. Sem dúvida, o que está a mais na região não são as tropas russas, mas as da NATO. Para já, a guerra com data marcada pelos senhores das guerras passou sem um tiro. É verdade. Aqui este texto é só genérico. Yeah, isto é bué. Quer dizer, há aqui uma certa... Cookie cutter communism. Sim, achas que é só comunismo chapa Não, 4? há aqui uma especificidade que, imagina, muitos dos chalupas tentam, assim, artilhar das suas teorias de um grau de abstração, certo? Alguns, ao longo da história, a Rússia foi sendo destituída do seu poder e da sua autoridade e por isso foi acumulando ressentimentos até que, de facto, desembocou numa invasão à Ucrânia, mas isto na verdade é culpa do Ocidente porque o Ocidente não tem respeitado a autoridade russa. Isto ia dar molho. Este gajo está a dizer estava tudo bem até 4 dias antes que eles começaram a provocar. Não, ele não está a dizer isso. Eu agora vou ter de defender o José Não Golão. acredito que pus neste... Não, mas, ou seja, ele está a dizer é que os russos não estavam a planear isto de todo. Não. Não, estavam a ser pressionados a fazer. Na leitura dele, o que estava a acontecer era a administração Biden e a União Europeia estavam a dizer que a Rússia ia invadir a Ucrânia de modo a justificar mandar mais armas para a Ucrânia, porque o objetivo era tipo armar a Ucrânia até aos dentes, porque o objetivo da NATO é destruir a Rússia. Sim, mas é isso. E A depois Rússia não tornou-se- estava a planear invadir A é isso que eu estou Rússia, a dizer. ao contrário da América, não tem qualquer tipo de agência. A Rússia responde a estímulos. Estás a ver? Como vais ver no próximo texto. O mundo já não será o que era. Sábado, 26 de fevereiro de 2022. Nem tira fim de semana. Está sempre a produzir. Isso foi tirado a propósito, não. Mas foi boa. De tanto esticar, a corda rebentou. Ao cabo de um longo processo de acosso e humilhação, a Rússia decidiu extirpar militarmente o tumor russófobo ucraniano, circunstância que está a deixar os dirigentes ocidentais e a propaganda social em estado de choque, mas sem a decência de assumirem as responsabilidades que têm na situação. Portanto, há 4 dias ele estava a dizer que não há tumor russófono ucraniano. A NATO é que está... Não, a NATO é que... A Ucrânia são conspirativamente- nazis. A Ucrânia são nazis e ele é consistente desde 2000 e desde que eu estou a ler que ele diz que a Ucrânia são nazis. Desde Como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Roménia, todos os Estados ex-soviéticos, porque se não fossem nazis não tinham abandonado o comunismo. Claro. Mas a Ucrânia especialmente é nazis. É nazis. E então, mas e a Rússia tem que lá ir, que é para acabar com isso. Lê. Durante 8 anos, sem dar mostras de quaisquer escrúpulos, os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia apoiaram o regime ucraniano sustentado por esquadrões da morte nazis saudosos de Hitler. Eu sinto que isto é uma redundância, mas ok.
E aproveitaram essa cobertura para tentar criar uma imensa base militar que, uma vez incorporada na NATO, estrangularia militarmente a Rússia. Ganda plano. Sounds legit. Nestes dias, e apesar de ainda não se ter dissipado no voeiro de guerra, acabou a era da impunidade das ações imperiais e coloniais para a implementação unilateral de um globalismo absolutista ao serviço de uma casta acoitada em nichos de riqueza criados à custa de toda a humanidade. Caralho! Uma casta coitada! O Golão deve nadar, bué, porque ele tem um fogo. Esta frase é muito longa mesmo. Mas eu gosto bastante do tipo, a Rússia manda o exército todo contra a Ucrânia e este indivíduo diz: pumbas, acabou o imperialismo, é agora! Opa, é que eu não Envelheceu como eu não bom consigo. vinho, esta frase. Mas ele continua a achar isto. Pois. É que isto tudo, não é? Tratava-se de eliminar a influência russa no país para impor um nacionalismo de índole fascista, trabalhando pela integração na União Europeia e na NATO. Exato. Porque estar na União Europeia é estar num regime fascisante, Sim. Qual é que é a tua dúvida? com eleições A União Europeia é fascista. e eleições livres. As eleições E uma não imprensa são verdadeira livre. democracia. Não sei Não. se estás a par desta Não é isso. doutrina. Eu vou-te dizer exatamente qual é a doutrina dele. A doutrina dele é: tu estás na NATO. A NATO é uma aliança que te subordina aos interesses económicos de Washington. Consequentemente, não tens soberania. Consequentemente, sem soberania, não podes ser uma democracia. Porque tu basicamente serves apenas os interesses da classe dominante de Washington. E depois ainda serves os interesses da classe dominante de Bruxelas. Portanto, tu votas, mas não serve para nada porque tu não tens qualquer tipo de... Mas diz o que queres, tipo... Sim, está bem, dizes o que Tens queres algumas liberdades diz formais. o que queres dentro do que eles te deixam dizer. Este é que é o tom do Zé Galão. Achas que é um bocado... Eu acho que é este. Eu acho que o Luís, que tem estado calado, Sim. mostrou que domina o Golão. Achas que é tipo se o Zé Camarinha fosse do ADN? Pois pá, porque isto é difícil. Porque para mim isto é Isto é difícil. comunismo one-on-one. Não, calma. Isto é o comunismo Fogo. mesmo. Isto é o não sei, isto é a parte do. Isto é comunismo exercitado pelo teu cérebro reptiliano. Não, eu sinto que isto é o comunismo. Isto é um comunismo. Nem toda a gente no Partido Comunista há de ser assim. Ok. Apesar de há algumas comunistas! não, há algumas crenças que vão bater certo? Claro. Mas ele é um bocadinho demais. Eu sinto aqui os meus amigos muito tristes com o João Golão, porque o João Golão, José Golão, o Daniel fez-me sinal. A produção fez-me sinal. É porque João rima com Golão, não me foda. Está um desgraçado de um médico que se calhar até não pensa que o Pinhal de Leiria ardeu por Canato. Está um desgraçado em casa com as orelhas a arder e a pensar: porquê é que eu estou a ser mencionado consistentemente? Estava a dizer, os nossos amigos estão um bocado tristes com o José Golão porque eles ouvem isto, a Ucrânia é só nazis e massacres na Jugoslávia é tudo mentira e pensam: claro, o gajo é comunista, estavas à espera do quê? Mas eu acho que vocês não têm em conta que é importante saber que ler o José Golão é também sentir surpresa. É ler cenas que tu ficas: o quê? E portanto, Acho que já senti isso, mas pronto. eu vou vou pedir para vocês lerem só uma coisa que eu assinalei num texto que se chama Tempos e Comportamentos Degradantes, parte 2. Sim, ele tem trilogias de texto. Portanto, lembrem-se que isto é no contexto da guerra da Ucrânia Outra vez! e do facto dos ucranianos serem governados por nazis. E serem Daniel. todos nazis. Então, o título é Tempos e Comportamentos Degradantes, parte 2, As Duas Torres, e no entanto ele existe. Tolkien Trotsky. Também a chamada, abre aspas, Associação de Imigrantes Ucranianos, fecha aspas, em Portugal,
em cujas manifestações e locais públicos se reclama a ilegalização do Partido Comunista Português, tem a sua lista de delação, melhor dizendo, de bufaria fascista, adotando a linguagem comum dos tempos negros em Portugal, que administra em conjunto com as secretas portuguesas na caça aos amigos de Putin. O que nos leva a pôr a legítima hipótese da dita associação funcionar como ramo do famigerado SBU. Serviços Secretos Ucranianos. Situação que diz muito sobre a permeabilidade das autoridades portuguesas, a começar pelo governo, às infiltrações nazis externas de que o regime de Kiev é um dos centros emissores. Se em tempos se argumentou que não deveriam entrar refugiados sírios e de outras áreas do Médio Oriente na União Europeia para evitar a infiltração de membros terroristas do ISIS, não sei se diz ISIS em Portugal, diz. Acho que dizemos Estado Islâmico, não é? Sim, existe. Ok. Estranha-se... Easy. Go Isis. Estranha-se que não se revela a mesma preocupação perante o ingresso de, aspas, refugiados de guerra, fecha aspas, ucranianos com idades para estarem mobilizados nas fileiras do seu exército nacional. Há os que exibem automóveis de topo de gama com matrícula ucraniana por essa Europa fora. Pelo que também podem existir os que trazem habilitações e missões conspirativas. Uau! É só uma hipótese. Eu preciso que pares. Seguindo a lógica de comportamento do regime de Kiev. Eu preciso que pares. Porque isto sim é um discurso com camadas. Porque ele é assim. Porque ele, imagina. Isto é porque ele consegue primeiro ignorar completamente a hipótese de racismo. São brancos, não há racismo. E depois juntar à teoria da conspiração segundo a qual os serviços secretos ucranianos penetraram o Estado português, tipo aquela coisa do antissubsídio da direita, e depois fazer assim uma espécie de geringonça, se quiserem, uma geringonça retórica, multi-ideológica, multipropósito, para fazer avançar o seu ponto. Sim, sim. Quem nunca? Sim, sim. Há aqui camadas neste discurso. Eu não estava. The man contains multitudes. Multitudes. Eu não estava à espera de ver um gajo do Partido Comunista a dizer: tens de ter cuidado com os imigrantes, que eles vêm de lá com ideologias esquisitas e depois põem em causa a nossa sociedade livre. Mas não, é isto. E supostamente são pobres, mas andam de grandes Pois. carrões. É isto. Isto é uma arquitetura ideológica. Lá está. É isto que eu quero ver. É isto que eu quero ver, este demiurgo da conspiração. João Golão. José Golão. Mas voltamos àquela ideia, não é? A piscina da conspiração, não é? É sempre a mesma coisa. É verdade. Se não é os iPhones nos barcos, é os carrões. Mas nem toda a gente mergulha nessa piscina e sai de lá com uma pérola. E eu acho que isto é de um artista. Isto é de um artista. Que é, tenham cuidado com os refugiados ucranianos de guerra, porque eles não são tão pobres como parecem, e já agora eles são simultaneamente agentes infiltrados do nazis. Eles fugiram, mas foi num BM. Exatamente. Alguns chegam de barco, outros chegam de BM. Mas é que eu já ouvi isto. Fala. Fala. Microfone. É esse o ponto do Afonso. Eu já ouvi isto antes. Pronto, eu não preciso saber o que é que discutes com os teus amigos. Mas... Este argumento. E então? Que os ucranianos são ricos. Mas ouviste de quem? Estão a receber os subsídios. De quem é que ouviste isso? Opa, sei lá, de pessoas. És amiga pessoal do Zé Golão. Eu já sabia. Tu sabes que eu ando em meios comunistas. É verdade. A vossa vibe, quando estão a ouvir isto, é tipo, claro que ele vai dizer isto. Então, coitadito. Não, isto é um ser humano que tipo, tem de ser responsabilizado por opiniões. Sim, mas isto é a abordagem do PCP a todas as questões não infantilizem o PCP. Mas coisas, não estamos a ser um bocado condescendentes. E isto é uma provocação da tua parte, porque quando os microfones estavam off, tu estavas a fazer exatamente o contrário. Estás a fazer um bocado de gaslight. Estou a fazer gaslighting. Porque eu acho isto, mas acho esquisito nós aceitarmos que isto seja aceitável. Desculpa, mas eu recuso-me a fazer este episódio do Luís é um cavalo de Troia para dizer mal do PCP. Claro, como já referi, este episódio conta com o apoio de Grande Capital. Mas onde é que tu queres chegar? Diz lá. Vai, eu quero ouvir o teu grande argumento sobre o PCP. Eu não tenho um grande argumento. Eu genuinamente, neste episódio, estava à espera... Falei muito no episódio do Metrobus e decidi só apresentar.
E o que é engraçado é que, tirando as parvoíces do pá, o gajo sabe, embora ele só está a fazer perguntas, e realmente a serra de os incêndios são causados pela NATO, que tipo, é tão estúpido que tem piada. Quando a gente está a ouvir estas coisas do Abril sobre política externa, a nossa reação enquanto pessoas mais ao centro do que o PC, como é óbvio, é pois coitaditos são comunistas, o que é que a gente está à espera? Tipo... A do Daniel não. Não, a tua reação é choque. É um bocado. Se calhar estou menos habituado a ouvir o que vocês já estão demasiado habituados a ouvir, mas para mim isto continua a ser, em geral, este torcer da verdade, que eu já ouvi da parte do Partido Comunista, mas continua a ser chocante aqui que seja escrito e que seja proliferado. Só isso. Só acho que não é porque já aconteceu que não deixa de ser chocante. Claro, eu acho que tem que ser chocante, mas acho que não é assim tão surpreendente num país que vive completamente aliado de questões internacionais, um partido poder ter este tipo de posições sobre matérias relativamente às quais a maioria da população se abstém de comentar, certo? De género, o PCP é isso, é pronto, não... Na verdade é a coisa mais coerente que o PCP tem, talvez. Não sei. Desculpa, todo o partido é coerência. Não venhas. Isto parece uma defesa. Sim, é verdade. A coisa que o Partido Comunista é coerente. Não, porque depois o Abril, enquanto publicação, tipo, faz uma coisa que a maior parte da imprensa não faz, que é cobertura de disputas e lutas laborais. Okay. E não é só tipo transportes que chatice à greve porque os autocarros estão a incomodar as pessoas. Então, mas Tipo, lá está, eles falam- tu estás a descrever a ação política do PCP Certo, e certo. Eu o gostava- porquê do PCP continuar a ser um partido importante no quadro partidário nacional. Eu só gostava que... Que é, não ligas ao que eles dizem em termos de política externa, mas ouves aquilo que eles têm a dizer sobre questões interna. laborais, política interna, questões sociais. Certo. Eu sei que é esse, Hello! é esse Aliás- o padrão que nós temos em Aliás, Portugal. neste momento... Um bom padrão. Nós Não, por acaso aí... Porquê é que nós vamos ter que mudar isso? Porque Não é acho um que bom este tipo de padrão. complacência também não ajuda ninguém, né? Imagina que Um agora... menino comunista tem que crescer, um menino comunista tem que aprender outras coisas. Não, sei lá, eu acho que se o PSD, tipo, tivesse artigos na imprensa que de X em X tempo dissesse e já agora o ditador das Filipinas é bué da fixe, acho que o pessoal se passava da marmita com o PSD. Passava-se Mas da é o marmita. PSD. Como assim se passar da marmita? Mas tu também deves ter montes de pessoas no CDS, imagina, tipo, a dizer também um bocado, tipo, coisas um bocado estúpidas. Normalmente, e ridículas. mas não é bem verdade, porque o ditador agora mais popular à direita é tipo, se calhar, o gajo do Salvador. Como é que ele Sim. se chama? Todas as pessoas da IEL a fazer adorações ao Milley. Ao Milley, é verdade, sim. Mas o Milley ainda não cai na categoria de ditador no sentido em que ainda não fez tipo Não, o golpe, desculpa, estás a mas ver? tu tens, mas a IEL também segue, a nível de política externa, uma visão bastante manicaísta. Ou estou enganada? Certo, é verdade. Então, mas da mesma maneira como e nós o PCP. Pronto, mas a questão é que este tipo de debates não interessa muito, né? Lá está, sobre política internacional, ninguém vai deixar de votar IEL. Porque aquilo que eles dizem sobre Milley, ninguém vai deixar de votar PCP sobre Eu deixei de votar PCP por causa da Ucrânia, sim. Tu e muita gente. Só aí? A guerra da Ucrânia... Fogo! Jesus! Não, mas tu votavas PCP para as autárquicas. Não votava PCP nas autárquicas, eu votei PCP nas legislativas, quando achava que devia votar PCP nas legislativas. Não é por aí. Mas fez-me pensar duas vezes, claro que sim. A sério que não temos nada, não aprendemos nada com Não, isto. nós aprendemos que ele é comunista. Ok. Eu aprendi quem é José Golão e também quem é João Golão, pelo caminho. Mas, ou seja, o que é que tu achas que aprendeste? Caralho, vamos só recapitular. Porque tipo, eu acho que nós temos aqui um bloqueio mental qualquer. Isto é normal e não sei o quê. Ok, tudo queres bem. patologizar Tudo o bem. PCP? Não, tudo bem. Os Rothschild, ponto 1. Os incêndios de Pedrógão foi a NATO. O 11 de setembro. o 11 de setembro, aquilo está tudo muito mal contado. O massacre de Srebrenica é mentira.
A Rússia invadiu, foi há pouco, que eles são todos nazis. Não se devia deixar entrar refugiados ucranianos, porque eles secretamente vão infiltrar o Estado português Isso é por causa nazis. dos cabos. Calma, não é isto. Os massacres é tudo mentira, exceto os que são a NATO. E estão-me a dizer, normal. Pá, pô, caralho! Ok. Mas Mas podes terminar. Termina, corta o resto, Afonso. Ok, mas então o que tu queres é tipo. Tu queres basicamente. Tu estavas a fazer aqui uma espécie de experiência social para testar tipo o quão o jovem eleitor mediano de esquerda tipo é suscetível de aturar posições radicais do PCP em Não, política externa. Não, é que nota-se mesmo que sem o PCP o PS não volta para o governo. Porque vocês estão dispostos a tolerar merdas que... Amigo. Eu não sei, acho que eu volto Tipo, a dizer eu que espero- acho que vocês estão a exagerar no quanto vocês. Isto é normal, o PCP está sempre a dizer. Não sei. Opa, genuinamente, tu falas com... E eles falam todos dos Rothschild e falam todos do Pinhal e No Pinhal Opa, não. o Pinhal não. Isso foi uma então- introdução mas ao eu- cânone. mas eu- O Afonso tem razão. da parte do 11 de setembro também tudo igual. É sempre Não, essa do- a narrativa. Pá, a conspiração do 11 de setembro, tipo, até eu vi vídeos sobre isso. Toda a gente viu Que não vídeos, quer, tornar mas tu isso não um traço de escreveste sobre personalidade. exato, é isso. Tu não quer dizer que vais escrever É sobre isso um no de Abril. vários traços de personalidade do José Golão. É As verdade. pessoas são muito complexas, Tem pois eu é que atitude. passo o pano a tudo. São complexas. Ok, então o que tu estás a dizer é que isto. Claro, nós nem sequer estamos a falar de uma pessoa. Exatamente. Ok. O José Golão é tão interessante que não poderia ser membro do PCP. Aí é que está. Tudo aquilo que é de original aqui revela que ele não é membro do PCP, certo? Nem os comunistas podem vir atrás de nós, visto que nós não estamos a atacar o PC. Mas vocês não vão ao avante? Vocês não falam mas como comunistas? eu fui ao avante, devo é ter falhado o debate sobre os pirómanos no Pinhal. Tipo. Sim, vá. Coisa de vida. Mas espera aí, mas isso podes fazer isso a tudo, não é? Sim, vá, essas três coisas que tu acabaste de dizer que ele diz absolutamente ridículas, de facto tornam o meu argumento válido. Não. Ok. Ou seja, tu achas que, por exemplo, eu fui mais. Fiquei mais indignado com a Joana Amaral Dias? Porque a gente não espera nada disto. Porque tu és Joana Amaral Dias, eu acho que tu... Não há uma intencionalidade manipuladora como há na Joana Amaral Dias. Epá, eu acho que não. Lembras que tudo isto é manipulação. Pode ser manipulação, de acordo com um argumento que estás habituado a ler. Não, Mas eu não vejo aqui nada que não seja. Tu notas uma não coisa é. mais. Isto é crença e a Joana Sim. Amaral Dias é performance. Sim, Mas estão a dizer coisas parecidas. Muito parecidas. semi. Não, muito parecidas. Muito Sim. parecidas. Não sei. Eu não sei, se calhar li com demasiados comunistas. Não, ou seja, Se calhar é verdade. Eu vivi toda a minha adolescência num regime comunista. Almada. O PCP tem um capital de simpatia que o ADN não tem, é isso que estás a dizer. Não é só isso. Mas Porque também mas não é só isso. É porque o PCP, tu consegues fazer. É isso que eu estou a dizer. É que tu consegues fazer uma distinção bastante concreta entre aquilo que é o PCP no seu internacionalismo e aquilo que é o PCP no plano interno de política nacional. E tu aturas E é um isso agente, porque... eu não aturo isso, e é um agente completamente válido no plano nacional. Eu acho que o Luís queria que isto virasse uma espécie de podcast confessional em que jovens de esquerda conseguem fazer as pazes com uma certa dissonância cognitiva. Não, eu... Que triste! Luís, o que é que tu queres de nós, Luís? Sim. Confesso. Eu não acho que isso seja não quero- dissonância cognitiva, que é eu uma acho que é dissonância? pragmatismo político. Eu não quero nada. Então chama isso também ao PSD com o Chega, não é? Yeah. O problema Mas é é que... isso, é do género. Mas Mas não, não, mas não. Claro, coitados, eles gostam do Pinochet, pronto, coitaditos. Pois, mas a questão é esta. A questão é que Portugal é um não jogador, digamos assim, na cena internacional. Estamos Mas- na NATO, fazemos parte do complexo Não acho que... industrial não, militar norte-americano. não é nada disso. A questão é, obviamente que o Chega terá muito mais consequências
PCP não vai chegar ao governo se eventualmente existir alguma coligação e instaurar uma ditadura do proletariado. O Chega quer fazer uma mudança de regime. Mas isto não é dissonância cognitiva, isto é a realidade, isto é a política e as suas consequências na vida das pessoas. Sim, mas aqui a questão é, vocês não estavam chocados com o José Golão, mas o José Golão não é o PCP como nós já aqui dissemos, e o José Golão é uma espécie de um extremo conspiracionista. Isto é verdade. Dentro do que seria uma ideologia comunista em Portugal. É isso que eu acho que é, para mim é chocante, mas pronto, lá está, não cresci em Almada. Percebemos que o José Golão está a ver os mesmos vídeos da Joana Amaral Dias. Completamente, sim, mas só que está a dar... E eu não estava à espera disso. Se calhar erradamente. Daí eu não consegui ficar tão... claro, lá vem eles. É verdade que eu estou perfeitamente a ver acontecer uma crónica do José Golão a denunciar a agenda globalista da Agenda 2030 e das Nações Unidas, Existe. por exemplo. Acabaste de escrever uma crónica que existe. E o Fórum Económico Mundial. O que é que ele diz do Covid? Mas isso não é uma posição... Está muito mal explicado. Ele tem questões. Para mim eu tenho dificuldade em falar disto porque eu não sei quem é que leu o Abril, não sei efetivamente, isto é uma história que eu desconheço, honestamente. Portanto, eu também, estamos a levar isto na brincadeira porque José Golão parece-me ser uma... Não se chama António Filipe. Não se chama António Filipe, não tem uma posição de destaque, não, que eu saiba não é muito lido, é um tipo engraçado e inovador. A nível do Bosque. A nível do Bosque e a nível do seu campo de investigação. Da chalupice, mas para além disso, pá, é isso. Não, tipo, imagina, eu acho que teríamos a ter um debate muito diferente e um nível de indignação muito diferente se tu me trouxesses aqui, sei lá, crónicas do João Ferreira a falar disto, certo? Certo? Não sei. Certo. Ele tem uma crónica que a gente ia ler e não li, que era quando a embaixada portuguesa quase que foi atingida em Kiev. Hã? E o texto chamam-se Queixam-se de quê? Desculpa, não vamos ler isso! Estás a ver? Vocês com esta ficaram picados. Só de questões tipo mega abstratas. E depois, meio que portugueses quase morreram. E então? Estavam a pedi-las? Então vamos lá ler esta. Qual é? Não se pode dizer mal do Queixam-se de quê? Isto foi a propósito de uma bomba russa que quase que caiu em cima da embaixada de Portugal em Kiev. Em Kiev. Sou eu? Sim, se quiser. Queixam-se de quê? Sexta, 27 de dezembro de 2024. A clique novembrista que se pestrou o 25 de abril assaltou os órgãos de poder e nos governa segundo uma forma de democracia pervertida e aleijada, acordou revoltada, indignada, furibunda. Os russos bombardearam a embaixada de Portugal em Kiev. É preciso vingar-nos, devolver-lhes em dobro o poder de fogo dos nossos mísseis, organizar uma missão patriótica como tão bem sabe o almirante candidato a salvador da pátria. Pim, pim, pim. Está a disparar em todas as direções. Mas Zé, é assim que eu gosto de ti. Vai, pai Zé! Esta pai Zé foi boa. Parece andar por aqui uma sebastiânica saudade de grandeza e um orgulho patriótico contrastando com o comportamento habitual dos governos, das maiorias parlamentares e do atual chefe de Estado, tão vocacionados para fazer desaparecer Portugal nos meandros conspirativos e não democráticos, porque não eleitos, da NATO e da União Europeia. Por que razão iriam os russos escolher como alvo e punir logo um país que deixou de existir e mal se dá por ele porque o sim automático a todos os comportamentos imperiais, colonialistas, expansionistas e provocatórios do, abre aspas, civilizado, fecha aspas, Ocidente é sempre dado como adquirido. Além de ser um bom e incomparável aluno, sempre capaz de assumir até mais do que os carrascos coloniais exigem. Só uma questão, não está sublinhado, mas acho que tens de começar com este subtítulo. Quem vai à guerra... E exatamente nesse tom. Quem vai à guerra... Suponhamos agora que, por absurdo, a Rússia tinha escolhido enviar um aviso aos dirigentes portugueses pela sua participação direta através do apoio geopolítico e de ajuda material em todo o processo golpista e terrorista ocorrido na Ucrânia. Ele usa terrorismo assim como uma... muito en passant, não é? Yeah.
ocorrido na Ucrânia e que conduziu ao atual estado de guerra. Moscovo tem ou não razão para estar descontente com o comportamento de Lisboa? Tem, sem dúvida. Continua. E ele não ia ler isto. Exato, isto é incrível. A casta usurpadora apátrida de Lisboa decidiu espezinhar a lei fundamental portuguesa e entrar numa guerra alheia, transformando Portugal e, sobretudo, os portugueses em alvos potenciais da parte escolhida como inimiga. Ai, é caraças. Está mesmo na tasca. Ai, é pá. E os russos vêm por aí abaixo e fodem-nos todos. E vocês merecem. E vocês estão a pedi-las. O então Primeiro-Ministro Costa não se coibiu de atacar o Tesouro Nacional e os rendimentos dos contribuintes, apropriando-se indevidamente de 250 milhões de euros para os lançar no poço sem fundo dos proveitos do ditador Zelensky, cujo mandato já caducou há mais de um ano. Costa recebeu como prebenda a presidência do Conselho Europeu e em poucos dias fez-nos ter saudades do retardado Charles Michel. O que, Luís? O quê? Que horror! Coitado do Charles Michel! E eis que chega ao choque. Isto foi tudo uma pantomina para chegarmos aqui. Pois é, que está não vai. Portanto, o que é que gostam mais? Da casta novembrista, apátrida, ou se Portugal, se os diplomatas portugueses foram mortos porque merecem? Qual é que gostas? Toda a conversa sobre o PCP antes disto ficou desqualificada. Mas é que ele depois começa a falar do Martim Muniz a propósito de quê? Está-me dado tempo. Porque não há limites de texto no Abril. Até-se-me escrever só outra coisa. Não, vamos falar do que ouvimos. Sim, não é isso. Eu só queria... Sim, a clique novembrista é o quê, exatamente? Então, a clique novembrista foi quem fez o golpe do 25 de novembro de 75. O PS. O Rabira. O PS, o PSD, etc. O centro. Não é o centro, é a casta política, a elite. Isso é Alguém os mandou ficar lá. Mas isso é porque a Rússia tipo, está a bombardear aqui. Tipo, volta e meia bombardeia. Certo? Caem mísseis na cidade. Nada de esquerda como... na cidade, desculpa. Não vou defender os meus concidadãos porque eles fizeram a cama onde se deitaram. Eu acho que há coisas muito graves aqui, que é, sei lá... O que é que achaste da palavra retardado? Opa, isso é demais. Achas que foi aquele... aí. Foi isto. Era isto que era a última palavra. Que realmente Não é foi não aí é que ele quebrou este, a Diana. Não é este vago odor a traição mesmo, traição à pátria que te está a incomodar. Não, porque ele acha que a pátria já foi traída. Sim, pelo Costa. Certo. Recebeu A pátria como foi prenda. traída quando mal acabou o processo revolucionário, em 75, com o 25 de novembro. Acabou. Portugal deixou de ser um país. Claro. Porque faz parte da NATO. E os portugueses deixaram de ser Mas Portugal já concidadãos fazia- e conacionais. Já fazia parte da NATO no tempo do fascismo. É uma continuação do E fascismo. agora é uma continuação do fascismo, de uma elite apátrida, que é um insulto que eu acho. É apátrida como os Rothschild, não é? Sim, eu estou E pronto, acham, o país foi vendido e portanto já nem sequer o pode extrair, porque nós somos só uma colónia americana. Isto realmente eleva... Não, e depois faz alguns pressupostos que estão errados, certo? Tipo, Por exemplo. Portugal não entrou na guerra, Claro que Portugal somos não uma é um colónia. alvo legítimo. A guerra não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A guerra é uma guerra entre os Estados Unidos e a NATO e as suas colónias, nós, contra a Rússia que se degladeia bravamente contra o imperialismo global e que põe em causa os interesses do grande capital. Já agora, este programa conta com o apoio de Grande Capital. Grande Capital, a contra-revolução não se fará sozinha. E assim terminamos o maravilhoso mundo de José Golão. O próximo episódio será sobre João Miguel Tavares. Este podcast conta com música de Beatriz Pessoa e ilustração de Sara Bento de Castro. Sigam-nos no Twitter, Blue Sky, Substack e Instagram.